Fala time! Hoje vamos para mais uma atualização aí do Bitcoin. Não costumo trazer tantas atualizações aí no YouTube, porém aí pegando o macro você consegue acompanhar bem o desenvolvimento aí do preço. Hoje, pessoal, a gente vai comentar um pouquinho aqui de Bitcoin no médio, né, e longo prazo, né? Tem um vídeo aí que eu trouxe aí no canal há uns 6 ou 7 meses atrás que Bitcoin estava em um padrão de distribuição, né? Então depois eu vou deixar o link para vocês conferir. E hoje, pessoal, a gente vai trazer todo esse cenário aí atualizado, né, para ver quais são os próximos passos, né? Zonas aí que eu, por exemplo, tenho interesse em fazer novos aportes. E é isso aí. Vamos para mais uma. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira lá no canal do Gabriel Pelissaro eu sigo lá ao vivo nas lives, né? Mas e no canal eu costumo trazer atualizações aí, de movimentações maiores aí de médio e longo prazo. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo nosso gráfico semanal, vamos até pegar outro Bitcoin que eu tenho aqui. Vamos pegar o BTC USDT aqui da Binance. O que a gente tem aqui, né? Então, de longo prazo, pessoal, sempre comentei com vocês aí a nossa movimentação, que pelo ciclo de Elliott a gente estava trabalhando já numa finalização de movimento, né? Então, desenvolvemos toda a nossa onda 1, nossa onda 2, nossa onda 3 impulsiva, a nossa onda 4 e nossa onda 5. E aí a gente tinha algumas expectativas aí que seriam de distribuição, né? A gente poderia trabalhar tanto com uma distribuição em horizontal, né? Que é quando a gente tem aí basicamente a nossa estrutura, né? A nossa estrutura que ela vai trabalhando de forma lateral e vai fazendo todas as fases, né? Até que forma aí a fase de UT, depois a nossa fase de UTAD, e aí entra o período aí de correção, né? Que é um período aí de bear market prolongado aí, né? Um ano e meio, né? Em correção. Então a gente tinha essa possibilidade que a gente vinha mapeando a partir desta quebra de estrutura, né? A partir deste momento, ó, quando essa barra rompe o fundo anterior, ao final da quinta onda, a gente considera ela como um movimento de aéreo, né? E então, a partir daqui, a gente marca topo e marca fundo e projeta essa estrutura de forma lateral, né? E essa estrutura de forma lateral, o mercado tende a trabalhar, né, todo esse processo de distribuição dentro aqui, né? Então a gente tinha esse primeiro movimento que seria basicamente um movimento parecido com o que eu desenhei com vocês. E aí tinha um segundo movimento, que era o que eu estava mais na expectativa. Como o nosso primeiro movimento ele não finalizou aqui em forma triangular, ou seja, em leading por Elliott, né, em leading diagonal, a gente tinha a expectativa que o mercado finalizasse a nossa quinta onda, né, como manda aí Elliott, né, em diagonal. E foi o que o mercado fez, né? A gente finalizou realmente em end diagonal. Foi quando a gente forma essa movimentação, né, com topos e topos tocando a LTA superior, né? A gente chama isso aqui também de SOT, né? Ou seja, o encurtamento gradativo das pernas impulsivas. E aí a gente teve basicamente, ó, um movimento que finalizou de forma triangular. Eu, assim, para falar bem sinceramente, aguardava ainda o Bitcoin provavelmente, né, ou possivelmente dado mais um toquinho acima. Porém, o Bitcoin ele veio se espremendo, fez essa redistribuição aqui dentro, né, essa distribuição, e aí fez o rompimento agora, validando para nós esse movimento de bear, né, esse período aí prolongado de correção. É o fim do mundo? Não, né? É uma correção saudável, né? Dentro de todo esse movimento impulsivo, então o mercado ele tende a buscar aqui por níveis de tração, né? Desde a mínima construída lá em 2022 até a máxima construída aí em 2025. E aí a gente vai ter alguns níveis aqui, né? O primeiro nível e o mais importante, né? O próximo, né? Será o nível de 38%. Esse nível de 38%, vamos colocar a escala de preço aqui, ó. Ele está atualmente em 56.900 dólares. Então, o primeiro nível para
começarmos a pensar em compra caso o mercado ele estruture algum fundo na região, seria próximo aos 56. Depois a gente tem aqui um nível bem comum para cripto, né? Dois níveis bem comuns para cripto, né? Os 50%, pensando em times frames maiores, estaríamos falando aí dos 44.235 dólares. E também temos aí a região de 60%, ou seja, 35.834 dólares. Seria basicamente uma correção de 60% desse movimento, né? De todo esse movimento impulsivo. Isso para alguns pode, né? Se o cara tá mal posicionado, tá muito carregado em altcoins, pode ser aí um período bem complicado do cara fazer essa tomada de decisão. Saio, não saio, fico ou não fico. Porque a gente tá falando basicamente até o primeiro nível são 35%, segundo nível são 50%, terceiro nível 60%, que tende a ser o mais comum em cripto, né? Se tu pegar todos os ciclos anteriores, é entre 50% e 0,61, aonde o Bitcoin ele costuma corrigir, né? Então temos esses níveis, o Bitcoin ele deve continuar nos próximos meses aí entregando esse movimento de baixa até que o mercado faça um padrão de acumulação parecido, né, com o que fez lá em 2022 para aí sim dar start em um novo ciclo impulsivo. Eu vou trazer para vocês já aí a estimativa de tempo que eu acredito que isso aconteça, qual mês isso deve acontecer, mas antes aí deixa o like para fortalecer e o YouTube entregar mais vídeos aí e ajudar a gente a crescer. Mas voltando aqui, pessoal, quando a gente perde, né, aquele ending diagonal, à medida que o mercado ele faz a primeira quebra, ele retesta e ele perde, ele confirma que realmente isso aqui foi uma distribuição, né, um padrão de redistribuição lá no topo do mercado, né, onde formou o UT. Então aqui a gente tem, como eu já trouxe no vídeo anterior, a gente tem uma fase aqui DPS, né, uma fase de preliminar supply PSY, né, PSY, que é o primeiro nível de oferta. Temos aí a nossa região de clímax, né, a nossa região climática, e fizemos aí o nosso aéreo nessa movimentação. Seguido do aéreo, a gente teve também um teste secundário. Seguido do buy clímax, tivemos um teste secundário, também, né, um ST. E aí subimos aqui nessa região, configuramos o nosso UT, né? E aí configuramos também o nosso UTAD desse movimento, né? Então foi um movimento muito violento aí, para quem lembra, acho que foi no dia 10 aí de... no dia 10 de outubro, né? No dia 10 de outubro, exatamente, tivemos essa venda, inclusive a gente alertou esse movimento lá dentro do HSM minutos antes do mercado fazer todo esse movimento, então a galera ali conseguiu se posicionar, né? A maioria conseguiu se posicionar nesse movimento de baixa, porém a nossa expectativa também aqui seria do Bitcoin possivelmente fazer um fundinho aqui, fazer mais aquele toquinho e depois fazer esse movimento. Não foi isso que aconteceu, fizemos o TAD, né? Validou isso aqui após a perda dessa região como TAD, e aí iniciamos o movimento aí por Elliott, né? Então, nesse movimento por Elliott, pessoal, o que a gente tem atualmente aqui? Então, desenvolvemos a nossa onda 1, a nossa onda 2, a nossa onda 3, a princípio onda 4, né, para finalizar essa 5, que eu acredito que tem a possibilidade de parar tanto nesse bloco que não foi mitigado na região de 70, ou também se puxarmos uma POC, né, virmos trabalhar exato ali no 67, um pouquinho abaixo, né, que é a POC da onda 4. Então toda essa região, ó, é uma região interessante para o Bitcoin fazer o que aqui, né? Ele finaliza esse movimento de 1, 2, 3, 4 e 5 e faz uma correção aqui. A gente vai ter que analisar se isso aqui vai ser vai ser complexa ou vai ser um zigue-zague simples, mas a expectativa seria do mercado puxar um A, B e C, né, fazendo a correção de 50% de todo esse movimento baixista. Então teremos aí uma FIBO mais ou menos nessa região, a gente pode trazer aqui, ó, né, onda 5 finalizando essa região. E aí vamos supor que o Bitcoin venha até 60%, ou que venha até 50%, né? A gente vai ter que ver qual que é a característica que o mercado ele vai trabalhar. Se ele deixar esse tupo, ele vai estar deixando liquidez. Então é possível que essa onda C ela venha para finalizar e tocar no bloco lá dos 102, para daí sim acelerarmos
ou em uma grande onda 1, 2 e 3 para baixo, para ter força e âmbito, né? Para a gente buscar esse movimento baixista, né? Ou a gente entra aqui em um grande movimento de A, B e C. Então a gente pode puxar aqui a nossa onda A, B e C, e aí projetaria aí alvos até, vamos até fazer um meio que imaginando que o mercado trave na POC, ó, e vá até lá 60%, teríamos alvos aí lá em 52, teríamos alvos em 44 e teriam alvo de 1.6, que é o mais comum de onda C, até 1.6135, que também coincide, né, com aquela nossa retração. Isso aqui a gente está falando de projeção, isso aqui a gente está falando de retração de Fibonacci, né? Então ele teria mais ou menos, ó, o nível lá de 60%, 35 mil dólares, confluindo com a região ali dos 61% de possível onda C, né? E também nessa região, vocês percebem que a gente deixou do ciclo anterior, né, um grande Fair Value Gap aqui, né? Então isso aqui tende, essa lacuna tende a ser preenchida, né? E aí a nossa visão, ela segue bearish ainda com Bitcoin, buscando todo esse movimento. E aí você vai ter chance de comprar Bitcoin barato nessa zona, né? Por mais que o mercado vá corrigir, não é o fim do mundo, porque você vai conseguir comprar Bitcoin barato. Muito melhor comprar Bitcoin em 35 mil do que pagar 130 mil dólares nele, né? Então a valorização daqui a gente provavelmente deve buscar aí rumo a 200 mil dólares no próximo ciclo. Eu estimo, pessoal, trabalhando aqui com o nosso gráfico semanal, né? Eu já trouxe lá no canal do Gabriel Pelissaro, né? Que a gente trabalha aqui basicamente são 152 duas semanas de alta, né? A partir do primeiro candle de baixa a gente trabalha 50 semanas em correção, repete o mesmo processo, 152 barras cravadas de alta, repete o processo de 50 semanas em queda, faz o mesmo processo milimetricamente cravado de novo 152 semanas, e se projetarmos, dermos um Ctrl C no período de correção para cá, a gente está falando que Bitcoin deve trabalhar e achar fundo mais ou menos lá em 21, 22 de setembro, né, desse ano. Bitcoin deve finalizar esse movimento de correção e deve atingir essa região aqui de mínima, né, e trabalhando uma acumulação, provavelmente aí a partir de setembro deve iniciar um período de alta. Pode ser que passe um pouco? Pode ser que passe um pouco, né? Mas pegando o histórico baseado por tempo, seria basicamente essa aí a minha métrica. Outro ponto importante é, se pegarmos, né, as correções, por exemplo, tu pega essa bandeira a partir do primeiro candle de baixa até o último de alta, foram 19 semanas, né? Na última semana, Bitcoin fez topo e veio uma queda aqui de basicamente 40%, né? Até o fundo foram 67%. E aqui nesse movimento aqui a gente puxou mais 63% de baixa, né? Pegando um total de 67%. A gente está atualmente aqui na 17ª semana. Se formos analisar e levar em consideração o mesmo movimento anterior, o Bitcoin, se ele seguir como um reloginho, na 19ª semana a gente deve iniciar um movimento forte baixista. Esse movimento pode ser que possa fazer mais uma captura de máxima, né, que eu vou trazer para vocês agora no intraday, né? Ou ele pode também trabalhar aqui mais uma ou 2 semanas em lateral e não renovar mais máximas, mas à medida que chegar no final do tempo aqui a gente desenvolver todo esse movimento baixista. Então, isso aqui é um parâmetro que a gente está acompanhando lá no HSM, eu trago para a galera do Gabriel também, há uns 2 meses, né, antes aí do final de ano, né? Que era muito bom e importante a gente acompanhar essa questão do tempo, porque Bitcoin é igual um reloginho suíço. Agora, trabalhando em intraday aqui, galera, o que, que a gente tem? Ó? Vamos lá. Vamos pegar aqui toda essa movimentação. Ó. Eu vou desenhar novamente aqui para vocês entenderem quais são as possibilidades que eu estou mapeando, né? Então aqui, pessoal, a gente tem todo um movimento de redistribuição, né? Onde o mercado ele faz o plenar supply, suporte, né? Faz o selling clímax, o ápice da venda, né? O mercado puxa em A, B e C e forma nosso AR quebrando o topo anterior. Aqui a gente valida o nosso teste secundário. Aqui a gente pode chamar isso aqui por enquanto de UT. E eu vou explicar
por que por enquanto deu T, né? E aí isso aqui por enquanto deu TAD. Eu trouxe lá no Gabriel, comentei com vocês que a gente tinha um topo duplo formado e provavelmente antes de iniciarmos o movimento de baixa a gente iria fazer a captura desse topo duplo, né? Que foi uma indução aqui que o próprio institucional fez, né? Cria um topo duplo, a galera shorta, coloca o stop, o mercado sobe lá, tira todo mundo, né? Então, tirando todo mundo, foi um monte de stop loss comprador aqui, Smart Money conseguiu sair aí das suas posições, né? E abrir novas posições aí de venda. Consequentemente, também deixando a galera do rompimento, né? À medida que o mercado rompe essa região, a galera entra comprando, acreditando que o mercado ia dar continuidade alta. Então, a gente faz a captura, faz o stop hunt, né? Estopa a galera e depois o mercado devolve. Então, a princípio, olhando apenas essa movimentação aqui, galera, né? Olhando apenas essa movimentação, como a gente tem essa quebra de estrutura, qual seria o movimento primário esperado? Seríamos corrigir aproximadamente 50% ou 79% dessa zona, né? Então o mercado ele puxaria mais ou menos 60%, tem um FVGzinho aqui, tem outro bloquinho ali, a gente vai ter que ir mapeando e a partir do alinhamento o mercado iniciar uma onda 3 de baixa, né? Então tudo isso aqui seria o que? Uma onda 2 dentro da onda 5 macro, né? Até a região dos 70 mil dólares. Né? Isso aqui seria uma projeção para o cara que está vendido, para o cara que está aridiado, é um bom movimento, né? Só que a gente precisa, por enquanto, da validação, deixar o mercado ir trabalhando, construir um padrão de distribuição com induções, com alinhamento, aí você short esse movimento. Porque se por um acaso o mercado ele chegar nessa zona e ele não alinhar, qual que vai ser a nossa visão? Provavelmente Bitcoin tem grande chance de puxar esse UTAD para cá. E isso aqui ser o UTAD fazendo uma indução, processo de inducement, né? Indução desse bloco aqui, ó, né? Então temos uma POC nesse bloco aproximadamente lá em 103 mil dólares, aí provavelmente puxaríamos aí um movimento aí de 1, 2, 3, 4, 5, né? Até essa zona aqui, ó. E a partir dessa captura, um alinhamento, entraríamos shortado no mercado visando todo o movimento para baixo, né? Então agora, cara, é acompanhar aí essa semana, o decorrer dos próximos 10 dias aí, acredito que esse movimento deve fazer, ou se for baseado no tempo, né? Isso aqui a gente estaria falando lá por 16 de fevereiro, mais ou menos, né? 15 a 16 de fevereiro, esse movimento aí acontecer. Então, a gente tem que acompanhar aí esse movimento intraday de Bitcoin, né? Lá para a galera do HSM a gente vai estar atualizando, né? Por enquanto, nada assim que deixe o cara, tem que sair shortando agora, porque até não tem estrutura e não tem captura de liquidez, né? Esse bloco aqui dos 92 segue sendo um bloco bem interessante, né? Um bloco que teve o nosso aéreo basicamente na região, teve teste, então se tu puxa todo esse movimento para cá, ó, você vê que é toda uma zona muito interessante. E também temos aí a nossa região de Fair Value Gap aqui, ó, né? Essa zona aqui também é um ponto bem interessante para olharmos casa com a FIBO aí, caso o mercado chegue à linha, dá para o cara shortar com stop curto aí tentando pegar um movimento maior. É isso aí, atualização de Bitcoin. Eu trago, no decorrer desse movimento, trago novas atualizações também. Quando o Bitcoin estiver fazendo fundo, aí a gente vai trazendo, vai atualizando vocês. Por enquanto é isso aí, rapaziada. Deixa o like. Forte abraço. Valeu, valeu.